Vamos lá então para o segundo vídeo do Literacine. Se você não sabe o que eu estou falando, o Literacine é um projeto onde todo mês a gente lê um livro e assiste a adaptação para o cinema desse livro. E o livro do mês de outubro foi o livro nacional brasileiro, Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, um livro que foi escrito pelo Marçal Aquino. O Marçal é um autor paulista, ele é jornalista, é roteirista de cinema também. E ele fez uma obra incrível, foi favoritada com certeza agora em 2018, depois que eu terminei de ler esse livro. Aqui a gente vai encontrar a história de um fotógrafo, que é o Calbi, e da Lavínia. E juntos eles formam uma espécie de triângulo amoroso, porque a Lavínia é uma mulher casada, e uma história que acontece no interior do Pará. Então vocês imaginam, né, uma situação onde há um caso de adultério, quase que às claras, todo mundo na cidade sabe o que está acontecendo, mas aquela situação ela é tão forte, aquele sentimento é tão vivo dentro deles que os dois personagens não conseguem se largar, e esse sentimento ele vai sendo construído aos poucos à medida que a história vai avançando. A maneira como Marçal consegue descrever tudo isso na história, como ele desenvolve a narrativa é muito interessante, porque a gente vai tendo alguns saltos de tempo e de espaço durante todo o livro. A história é narrada pelo próprio Calbi, ele já está bem mais velho, ele já passou por algumas situações que deixaram a saúde dele mais debilitada, mais agravada, e ele conta tudo isso de uma espécie de varanda de uma hospedaria onde ele está morando junto com outro senhor que também tem uma situação um pouquinho semelhante à dele, e ele conta essa história em paralelo à história desse senhor para a dona dessa hospedaria e para uma criança também que acompanha a vida deles ali naquele espaço, naquele local bem pequeno mesmo. E o que é que acontece? A Lavínia, é até interessante o próprio título, o próprio nome na verdade que o autor deu para ela, porque ela é uma personagem que ela tem algumas características dúbias. Ela, mais pra frente a gente vai saber que ela é acometida com a psicopatologia, mas isso não é tratado num livro como essa própria doença porque acredito que naquele tempo, naquele período, isso não era tão discutido, tão comentado e falado como é hoje, por exemplo. Foi um livro lançado em 2005, mas a história se passa lá na época do garimpo, no Pará, então creio eu que seja por volta de década de 50, 60. Então essas questões não eram tão discutidas. Então, como a gente não tinha informações para embasar esse tipo de discussão naquela época, isso transparece também na história, né? Como ela se passa naquele período, o que acontece entre os personagens também leva em consideração o que era conversado, o que era disseminado e o que era tido para aquela categoria, para aquela condição que ela tinha. E os personagens do marido e do Calbi, eles não conseguiam enxergar ela daquela forma, eles achavam que ela literalmente era uma espécie de duas pessoas numa só, num corpo só. E isso fica claro até no nome que ela tem, né? Ela tem uma personagem que se chama Lavínia, uma persona, a Lavínia, que é o nome próprio dela mesma, o nome de batismo, mas em alguns momentos o próprio Calbi chama ela de Shirley, porque ela tem um comportamento completamente diferente do que ela habitualmente apresenta. Ela é muito mais sedutora, ela é muito mais conquistadora, até o semblante dela modifica e as palavras que ela utiliza também se alteram. Então por isso ele acaba chamando ela de Shirley quando ela está nessa outra posição mais firme, mais desejosa, que ela de fato também sente a mesma atração que ele sente por ela no início da história. E Lavínia rima com lascívio. Eu achei interessante esse joguinho de palavras que o próprio autor colocou, mas o próprio Calbi ele coloca um outro nome de Shirley, porque ele acha que é um nome mais apropriado, porque ele percebe dela quando ela está nesses momentos mais aflorados, mais, com a libido mais elevada também. Como eu falei, a personagem da Lavínia, ela é casada, né? Aos poucos a gente vai conhecendo a trajetória dela, então a gente vai resgatando acontecimentos do passado, a gente percebe que o marido atual, que é um pastor, então tem também um lado muito religioso dentro da história, ele foi uma pessoa que resgatou a Lavínia de uma condição muito precária, muito preocupante, porque ela estava literalmente jogada, ainda muito jovem, jogada no mundo das drogas, etc., da prostituição, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Lá ele conhece a Lavínia, ele tenta ajudá-la como ele pode, né, da maneira como ele acha mais conveniente, mas com essa proximidade eles acabam construindo um sentimento e eles se relacionam de fato e conseguem construir uma família, se casando. Logo depois eles se mudam para o Pará.
Lá nessa cidade, que é no interior do estado do Pará, é onde é que se passa toda a história. Então, esses momentos que a gente tem de Vitória, São Paulo, são contados como um flashback ou como lembrança dos personagens. Mas eles são extremamente úteis para a gente entender todo o contexto do que está acontecendo ali e do que as personagens estão fazendo e como elas reagem ao que vai acontecendo. Essa proximidade da Lavínia com o Caubi, ela acontece de maneira muito involuntária, muito aleatória, né? Os dois se conhecem numa loja onde ele tem uma amizade com o próprio vendedor, que é um japonês, um chinês, não lembro agora, mas é lá que ele conhece ela, né? Tem uma questão com a imagem, com a fotografia, que é algo com que ele trabalha, mas que ela tem uma paixão muito forte também. Ela é uma pessoa que gosta de fotografar, e isso sim é uma coisa que aproxima os dois a princípio, mas a questão carnal, a paixão, o amor que depois surge entre eles dois, eu acho que mais paixão do que amor, na verdade, porque a atração deles é muito física, muito carnal, e depois ela vai tomando outras proporções até chegar no nível que vai causar consequências muito graves na vida do próprio Caubi. Esse é um livro muito interessante também porque todos os personagens secundários têm uma profundidade muito grande, eles têm um passado, têm uma trajetória, eles têm várias camadas e todos eles parecem pessoas de extrema relevância, quase que não são secundários, tamanho ao poder de descrição que o Marçal coloca neles, e eles têm uma participação muito efetiva e muito importante em toda a trajetória. Então personagens como o Victor Lawrence, como o próprio matador que o Caubi conhece logo no início da história, que vai ter uma importância muito grande também mais pra frente. A dona da pensão, o senhor que também acompanha ele nessas conversas na varanda, todos eles têm uma bagagem muito grande, e isso só demonstra como o próprio Marçal ele teve uma preocupação e ele se implicou realmente em construir aquele livro e embasa profundamente tudo aquilo, né? Não só a história é carregada de alegorias, de artefatos, de detalhes, como os personagens também têm isso, né? São muito bem montados, são muito bem elaborados, então a gente consegue perceber e sentir uma empatia muito grande por eles, porque a gente conhece de fato essas pessoas. Eles não são colocados ali à toa, né? Todos eles tiveram uma trajetória que acabaram repercutindo na ação deles dentro da história, e isso a gente consegue perceber e notar pelos acontecimentos em que eles vão aparecendo aqui e acolá, mas todos milimetricamente colocados de maneira inteligente, de maneira específica. Eles são realmente colocados em momentos chaves, em momentos fundamentais, e eles têm um tempo de cena ideal, tudo na mesma medida, tudo na mesma proporção, sem exagerar e também sem faltar nada. É um livro que mexe muito também com o misticismo, né, com crenças diversas, né? A gente tem a questão da religião protestante, temos a religião católica, temos os indígenas, temos a questão do que está acontecendo no entorno ali do garimpo, que também tem uma importância fundamental na rotina daquela cidade. É uma cidade do interior, então é um pouco limitada em questão de acesso de informação, acesso das coisas. Então isso faz com que eles fiquem presos numa bolha. E é isso que o Marçal faz, né? Ele cria uma bolha social e ele coloca ali dentro vários estereótipos, vários personagens que estão representando o mundo, né? O Brasil, todas as cidades, enfim. Porque ele coloca ali dentro a mulher que está numa situação que não está confortável na relação em que ela se encontra, que busca os desejos e satisfação onde ela encontra, onde ela acredita que pode achar. Ela coloca o cara que é trabalhador, mas que ele também passa por dificuldades. Ela coloca, aliás, ele coloca também o homossexual que é enrustido, que tem interesses um pouco escusos e até problemáticos, que acaba levando a uma situação bem agravante no que vai acontecer com ele, como é o caso do dono da loja onde o Caubi conheceu a Lavínia. Nós temos o outro homossexual que também tem um reconhecimento maior na cidade por conta do trabalho que ele tem, do trabalho que ele desempenha. Temos as prostitutas, temos travestis, temos o pobre, temos o rico, temos o empreendedor, o garimpeiro, os índios, enfim, ele cria realmente um cenário totalmente diverso, misto, e isso enriquece muito a história, enriquece muito a trajetória de todos os personagens e da narrativa como um todo. Então, na verdade, o que o Marçal faz aqui é um apanhado geral sobre a história dessas pessoas, né, que diz muito também da nossa sociedade, né, dos extremos que a gente tem e desse intervalo que a gente pode encontrar entre uma ponta e outra dessa como é que eu posso falar, dessa régua, desse caminho que a nossa história social ela possui. E ele faz uma história sólida, uma história concreta,
muito contundente, né? Cheias de sobressaltos, e acontece tudo nessa história. E é realmente muito envolvente. Você já começa a história e nas primeiras páginas você consegue sentir uma proximidade muito grande daquelas pessoas, e isso só faz com que você se empenhe mais e se implique mais naquele conteúdo, e as páginas literalmente voam e você está completamente imerso naquela situação e está envolvido junto com eles em todos os momentos em que há algum rompante ou alguma situação mais tensa ou as situações mais românticas. Então isso é muito visível, é muito notório, você consegue sentir realmente o que elas estão passando, os desejos que elas estão sentindo. Isso ele consegue passar pra gente, tamanha é a descrição, tamanho é o poder que ele tem de narrar tudo que está acontecendo ali. Então eu só consigo dizer que eu favoritei realmente esse livro, eu gostei muito, muito mesmo, e talvez por isso eu tenha tido alguns problemas com o filme. Então agora vamos falar do filme. O filme foi lançado em 2011 pela direção do Beto Brant. É um dos últimos trabalhos que ele tem, apesar de já ter lá os seus 6, 7 anos de lançamento, mas é um dos últimos trabalhos do diretor. E o próprio Marcelo Aquino também teve nessa construção do roteiro que vai servir como base para o filme. Então nessa história a gente vai ter o personagem do Calbi, um fotógrafo que vem de São Paulo para o Pará, e lá ele conhece e encontra a personagem da Lavínia, que é casada com um pastor. O que ele não sabe é que a própria Lavínia, ela é acometida com uma doença, que ela tem alguns rompantes de humor, ela tem algumas divergências em questão de se portar realmente, ela tem oscilações muito grandes nesse sentido, e ele só consegue entender isso como uma mudança realmente de posicionamento, ele não percebe que tem algo a mais por trás daquilo. Logo depois a gente vai ter uma certa crise por conta de uma suposta divulgação do relacionamento deles nos jornais, que é trabalhado, divulgado por um amigo do Calbi, e dessa forma a situação vai ficando mais complicada e mais tensa para eles, né? O próprio personagem do marido, o pastor evangélico, ele vem à tona, então ele aparece, há uma espécie de perseguição pela pessoa do Calbi logo depois que esse personagem do marido ele é encontrado morto, e o primeiro suspeito viria a ser o próprio Calbi, porque nesse momento a Lavínia sai de cena, ela desaparece. E isso faz com que a vida do Calbi ela tome um rumo completamente inesperado, uma situação que vai deixar ele num estado deplorável e que ele vai realmente definhar à medida que esse sentimento ele vai se acabar por conta do desaparecimento da Lavínia e da morte desse pastor. Então, com essa quebra, com essa perda, tanto ele tem a ausência da pessoa na qual ele ama, na qual ele é apaixonado, como também a própria integridade física dele e moral também. Eu particularmente tenho alguns problemas com esse filme. Eu acredito que eles tiveram uma preocupação muito, muito grande em filmar o que estava no livro, literalmente como estava lá. E a gente sabe que cinema e literatura são artes diferentes, são ferramentas diferentes. Então a gente tem que conhecer os limites de cada uma e saber trabalhar à medida com que é possível, né? No livro a gente consegue trabalhar melhor porque a gente tem uma questão de aprofundamento, de páginas que a gente pode se dedicar por mais dias e dias e dias, dependendo da velocidade da sua leitura. Mas no filme não, é uma ferramenta que, via de regra, é mais rápida, 1h30, 2 horas no máximo, você já consegue ter acesso a uma história do começo, meio e fim. E como o próprio diretor tentou, creio que tenha sido ele, não sei, mas tem dedo também do Marçal no roteiro, então eu não consigo entender na verdade, mas as cenas elas estão filmadas e apresentadas lá dentro do filme de maneira tal e qual na história. Então a gente tem algumas quebras muito grandes, né? Como se fosse na verdade uma grande peça de teatro que foi filmada, porque a gente não tem uma fluidez nessa trajetória, né? As transições de cena inclusive são muito bruscas, uma cena começa, ela acaba e tem uma cena preta, uma tela negra, e depois já aparece a outra cena. Então é como se você estivesse passando as páginas do livro, mas de maneira filmada. E isso me incomodou muito, porque eu não tenho essa linearidade, eu não tenho esse gancho de uma cena com a outra, e a história não flui, ela não acontece muito bem. Eu ressalto a atuação do Victor Lawrence, que eu gostei muito, que acho que é o Gero Camilo, não sei o nome do ator, mas ele está muito bem fazendo o jornalista, e também do pastor, gostei muito do pastor. Dos outros personagens nem tanto, eu realmente não consegui sentir empatia por eles assim como eu senti no livro, e nem entendê-los, ou as suas motivações, ou as suas ações
como aconteceu comigo lendo o livro, porque é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado. Gostei muito também do personagem do Matador, acho que ele ficou muito bem, tanto porque eu consegui montar uma imagem na minha cabeça enquanto eu li que era muito parecido com o que o ator desempenhou lá na história do filme, isso eu gostei bastante. Mas enfim, eu tenho alguns problemas seríssimos com esse filme, tanto em direção como principalmente em roteiro. Eu acho que pecou muito no roteiro e isso fez com que a minha avaliação dele caísse bastante, caísse muito. Eu acho que é um filme completamente esquecível. Eu não consigo ver esse filme sobrevivendo por muito tempo. E o livro não, o livro ele tem um peso muito grande, tem um valor muito grande. Eu realmente faço divulgação dele e indico para várias pessoas agora, porque eu gostei de fato do que eu li, mas o filme eu não gostei realmente. E então é mais uma vez que eu tendo para o livro, né? Então, entre essa dualidade aí, livro e filme, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, eu fico com o livro sem sombra de dúvidas. E agora eu queria saber de você, o que é que você achou disso tudo, se você preferiu o livro ou se você preferiu o filme, se você concorda com o que eu disse aqui ou se você não concorda, então vamos continuar essa discussão lá embaixo. Vamos também ler no próximo mês, quem tiver interessado, o livro da vez vai ser o 1984, do George Orwell. Nunca li nada do autor, então vai ser meu primeiro contato com ele. E vamos ver o filme também, que se chama 1984 e que foi lançado em 1984 também. Não esquece de avaliar o vídeo, deixa um comentário extra se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.